Aleluia. Quero orar com vocês. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada essa noite. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, com corações desejosos, prontos para ouvi-lo. Que as palavras, Pai, ministradas essa noite, como a sua palavra diz, caia como um bom orvalho. Nós precisamos daquilo que vem de Ti. Nós temos fome e sede da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque é a sua palavra que nos molda e que nos faz melhores. Queremos, Pai, estar cada dia mais parecidos com o Senhor, como está escrito, chegando à estatura de Cristo. Nós te agradecemos pela sabedoria e pela inspiração do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, meus amados, existe ainda alguma confusão, né? Pequena, glórias a Deus que é pequena, mas ainda assim existe uma confusão quando nós falamos do amor de Deus. Tem muitas coisas que são ditas como Deus é amor e isso soa como se o amor de Deus ele fosse comparado e devesse ser igual ao amor que muitas vezes nós aprendemos, nós vemos no mundo, ou quando nós queremos colocar o amor de Deus dentro de traumas pessoais que muitas vezes carregamos, né? Que isso aconteceu comigo e Deus não é assim. É claro que Deus nunca faz nenhum tipo de maldade, né? Mas nós precisamos ter um cuidado quando nós falamos esse tipo de coisa, porque nós só vamos conhecer o amor de Deus pela Bíblia. Nós só vamos conhecer o amor de Deus como Deus é revelado no seu caráter. Nós não conseguimos revelar, compreender o amor de Deus totalmente se não nos aprofundarmos nas Escrituras. Então eu estimulo, né, como um conselho pastoral, que você leia toda a sua Bíblia. Que você leia a sua Bíblia inteira. Se você ainda não começou a ler sua Bíblia ou está lendo a sua Bíblia aleatoriamente, eu gostaria de instruí-lo a começar a ler sua Bíblia por Mateus, pelo Novo Testamento, ler todo o Novo Testamento. Por quê? Porque a nova aliança é a aliança a qual a igreja está firmada, é a aliança do Espírito, a aliança em Cristo Jesus, e você precisa entender muito bem a sua aliança para depois ler a outra parte do Antigo Testamento, né, para que não haja nenhum tipo de confusão ou conflito. Amém? Porque nós sabemos que o Antigo Testamento ele é uma sombra, né, e o caráter de Deus foi plenamente revelado em Cristo Jesus. Ele veio para revelar o Pai, né? Ele é a expressão exata do seu ser. Então compreenderemos isso, mas você precisa ler a sua Bíblia inteira, queridos, senão não existe uma desculpa de eu não tenho tempo, é muito difícil, isso não existe. A Bíblia foi feita para você, a palavra de Deus é ali que você conhece plenamente Deus. É ali que você vai entender plenamente, não vai ficar com fragmentos de informações, baseando as suas decisões e as suas escolhas em fragmentos. Você precisa ter a imagem completa. A Bíblia ela não foi fragmentada, né? Ela é uma história perfeita, ela é algo perfeito do início ao fim. Então precisamos compreender isso exatamente como Deus se revela em sua palavra, porque ele se revela através de sua palavra. O Espírito Santo, ele não tem como trazer revelação para mim nem para você se ele não tiver o fundamento da palavra. Amém, queridos? Por isso que muitas pessoas elas são enganadas por algumas profecias tolas que acontecem no mundo afora. Elas não leem suas Bíblias e vão atrás do profeta X ou não sei o que, Y, daí chega lá, recebe um monte de palavra e para ela tudo é verdade. Você sabia que um bebê espiritual, você sabia que um bebê, uma criancinha, nós temos um bebê ali, nós temos um bebê aqui, o Daniel, o Efraim. Se você soltar um bebê aqui nesse chão,
ele vai engatinhar. Os que já engatinham, ele vai engatinhar. E ele não sabe diferenciar, querido, uma bolacha de uma lagartixa morta. As duas coisas ele pode pôr na boca, porque ele não sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. Que isso não aconteça com você espiritualmente. Você tem que ser maduro espiritualmente para saber o que você está comendo, para saber o que está sendo lhe oferecido. Por isso que a Bíblia diz que compara os recém-nascidos, né, espiritualmente como bebês espirituais. Precisavam de leite, se alimentavam de leite, mas agora amadureceram e já partiram para o alimento sólido. É assim conosco. Então, é na Bíblia que essa maturidade vem. Né, o apóstolo Paulo fala que aqueles que são experimentados na fé, eles têm discernimento para entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E tem que ser assim com você. Amém, queridos? Por quê? Porque eu quero partir dessa premissa para dizer que amor, ele é obediência. Amém? Amor, ele é obediência. Em se tratando do amor do tipo de Deus, o amor da forma com que Deus nos mostra, ele é também obediência, né? Amor não é dar tudo que o outro quer, independente do seu comportamento. Você não vê Deus fazendo isso. Você não vê Deus, é só você ver a forma, observar a forma que Deus age, você vai ver que Deus não é assim. Deus não dá tudo para os seus filhos, independente do seu comportamento. Seu comportamento vai fora da palavra dele. Ele prometeu felicidade para você no seu casamento, mas desde que você siga os preceitos que ele disse que você deve seguir. Se estiver fora disso, não espere que aconteça como ele disse, porque precisa estar como ele disse. Se você não dizimar e ofertar, não tiver sementes, não espere uma colheita de prosperidade. Não é só porque Deus disse que te ama, que vai acontecer se você quiser seguir a sua vida do seu jeito e diferente do que ele disse na palavra. Ué, mas Deus não é amor? Esse é o amor perfeito. Muitas vezes um amor destrutivo é aquele que você dá coisas para as pessoas, independente do seu comportamento. Aleluia. Um amor destrutivo, né, que não é o amor como Deus nos ensina na nossa palavra, é a pessoa está fazendo tudo errado e mesmo assim ela recebe recompensa. Mas você não vê Deus fazendo desse jeito. Você vê Deus ensinando pela sua palavra. E muitas vezes, querido, Deus vai dizer não para nós. E glórias a Deus por isso. Eu quero ler um texto com você que está lá em Hebreus, capítulo 5. Vá comigo lá. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Você sabia que você vai precisar aprender a obedecer? Porque às vezes nós não gostamos dessa palavra. Você sabia que você precisa obedecer um horário? Você sabia que chegar fora do horário em um lugar é falta de educação, falta de respeito? E você precisa obedecer, se disciplinar. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne aqui, é quando ele estava como homem aqui. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Foi ouvido por causa da sua reverência. Não foi ouvido por causa do seu choro, não foi ouvido por causa do seu mimo, não foi ouvido por outro motivo.
Foi ouvido por quem, inclusive? Por Deus, porque era a Deus que ele estava orando, àquele que o podia livrar, né, da morte. Foi ouvido, ele foi ouvido por causa da sua reverência, reverente temor a Deus. Por quê? Porque conhecia o seu caráter e sabia como é que Deus se comportava. E sabia, inclusive, como deveria se comportar diante de Deus. Ele continua dizendo aqui, versículo 8: embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Meu Deus. Sim, estava aqui na Bíblia o tempo todo, esse versículo. Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Pai, passa de mim esse cálice, mas se não der para passar, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não dá para passar, vai ter que beber o cálice. Amém. Ah, eu quero fazer isso aqui. Não, não vai fazer isso aqui. Amém. Ah, mas eu quero muito, eu vou sofrer se eu não fizer. Você sabia que o seu sim ao não de Deus, ele demonstra o quanto você confia nele? O quanto você acredita que o que ele tem para você é melhor? O seu sim diante do não de Deus é um ato de confiança, é um ato de reverência, é um ato de honra, é um ato de temor. Versículo 9 ele conclui: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Aleluia. Né? Ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Por que, queridos? Por que sofreu? Porque muitas vezes a gente vai querer fazer do nosso jeito. Porque muitas vezes nós vamos querer aquilo que não é para que queiramos, naquele tempo ou daquela forma, né? E deixa eu te falar uma coisa, não é do seu jeito que dá certo, não é do meu jeito que dá certo. Do jeito que dá certo é o jeito que Deus disse para ser feito. É assim que dá certo. É do jeito que Deus falou para que aconteça. É assim que funciona corretamente. É desse jeito que funciona. Deus recompensa a todos, mesmo aqueles que não lhe obedecem? Não. De forma alguma, a palavra de Deus mostra isso. Se eu faço diferente daquilo que Deus disse para eu fazer, Ele não me dá recompensa, mesmo me amando incondicionalmente. Mesmo me amando incondicionalmente, Ele não me dá recompensa. Porque não é sábio eu fazer as coisas do meu jeito e Deus me dá coisas porque eu vou achar que eu estou fazendo o que é certo, mesmo estando errado. E isso você pode levar para os princípios da sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento. Quantas pessoas se omitem, né? Quantas pessoas se omitem quando estão vendo alguém fazendo uma coisa errada? Só que aconteceu isso com Jesus. Ele viu que os fariseus, eles estavam guiando o povo de uma maneira errada. Aqueles que foram levantados para guiar o povo de uma maneira certa, estavam guiando de uma maneira errada. E ele disse: são cegos guiando outros cegos. Ambos cairão num buraco. Sabe, que você não seja cego, sendo guiado ou guiando. Não é certo. Não é certo. Deus não age dando recompensa quando nós estamos fazendo o que é errado. Precisamos aprender a fazer o que é certo. É assim que devemos, como exemplo, conduzir também as coisas da nossa vida. Tem muitas pessoas, né, que omitem um não com medo de alguma represália, com medo de algum levante, dentro de suas casas, né, dentro de seus negócios, nas suas famílias, com um filho, com um marido, com uma esposa. Queridos, o não
ele é cuidado e amor também. Quando ele estava lá no Éden, ele falou assim, ó, não coma desse fruto. Não coma desse fruto. Mas ele queria comer o fruto era bonito, ele ouviu a esposa, ele ouviu a mulher, né, naquele momento lá, e ele comeu. Ele desobedeceu, mas o não existiu ali, um não protetivo, um não de segurança, um não, como eu disse. Por que aquela árvore estava lá então? Porque Deus não quer que você seja guiado ou manipulado a obedecê-lo. Você precisa entender que obedecer a Deus é segurança, é um ato de amor para você. Você precisa primeiro querer obedecer, desejar obedecer no seu coração. Muitas pessoas, elas cometem erros, né, no momento onde elas não deveriam fazer algumas coisas, e depois elas colhem um fruto, algumas consequências, alguns atrasos, né, cometem coisas que não deveriam cometer, mas porque elas acham que no final das contas tudo vai dar certo. Pode ser que não dê, querido. Pode ser que mesmo um arrependimento genuíno, meu e seu, não consiga reverter uma atitude errada. Muitas pessoas, elas perdem chamados ministeriais por não dominarem seus impulsos carnais. Se nós vermos na palavra de Deus, ele fala que o pastor, o bispo, ele vai ter que ser marido de uma só esposa. Ou seja, se teve um contratempo nesse período e ele tem um chamado para isso, o chamado foi extinto. Mas eu me arrependi, eu pedi perdão, amém, foi perdoado. Mas a consequência não pode ser refeita. Você consegue me compreender, querido? Como é importante sabermos essas coisas? Por quê? Porque você tem que levar isso não só para o lado onde Deus diz as coisas, mas para as suas atitudes também, no seu dia a dia. Muitas pessoas falam, né, e eu já ouvi isso muitas vezes. Não, Deus me ama, eu quero fazer do meu jeito, Ele vai entender. Quem já ouviu isso? Só eu? Não, Deus é amor, no final das contas Ele vai entender. Não, eu vou fazer do meu jeito, Deus vai abençoar. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Fala para alguém do seu lado aí, graças a Deus que você veio hoje. Primeira Samuel capítulo 13, versículo 13. O contexto aqui desse versículo, o contexto aqui desse texto, ele é o seguinte: Samuel tinha recebido uma instrução de Deus e tinha passado para o rei Saul. Ele tinha falado assim: olha, eu vou fazer o holocausto antes de você tomar essa outra atitude de avançar contra o inimigo, né? Eu vou fazer o holocausto. O profeta Samuel tinha recebido de Deus: você faz o holocausto e depois Saul parte para fazer o que ele tem que fazer. E ele disse para Saul: amanhã, tal horário, eu chegarei e farei o holocausto. Amém? Só que aconteceu, Saul fez o holocausto antes, né? Por quê? Eu sou rei. Não vai ter problema nenhum, Deus vai entender que é uma urgência, que eu preciso fazer isso. Ele sabe do meu coração, Ele conhece, sabe? Muitas pessoas podem pensar: não, eu sou o filho amado, Deus vai compreender, é o meu coração. Queridos, o que Deus vai compreender é o que Ele pediu para você fazer de acordo com a palavra dEle. Porque é a palavra dEle que funciona, é a palavra dEle que dá certo, é a palavra dEle que diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Quando entra em conflito com a vontade do homem, dá errado, dá ruim, vai ter problemas. E Deus está poupando você disso.
Ele não quer que você cometa erros. Ele não tem prazer no seu erro. Deus não ensina com tentativa e erro. Deus ensina pela palavra e pelo Espírito. Com um passo à frente, inclusive, porque você já tem a palavra nas suas mãos, você precisa lê-la, e você tem o Espírito dentro de você para trazer a revelação de tudo que você precisa. Antes mesmo do passo ser dado. Você e eu, como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, temos o privilégio de estarmos sempre um passo à frente, queridos. Amém? Aqui o que aconteceu? Ele decidiu, ele era rei de Israel. Ele decidiu e fez o holocausto antes. Não era. E vamos ver o que Deus disse. Ele falou assim: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor Deus lhe ordenou. Não guardando o mandamento que Deus te ordenou. Deus mandou fazer uma coisa. Ele deu uma instrução. Mandou que algo seja feito do jeito que ele queria que fosse feito. E Saul quis dar um jeito aqui. E olha só o problema que causou aqui. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não subsistirá. Eu vou resumir o que está dizendo aqui para você. Era para estar escrito assim na Bíblia nos dias de hoje: Jesus, filho de Saul. O teu trono é o trono que você herdou de Saul. Para sempre estará no meu reino alguém da descendência de Saul. Mas ele perdeu. E Deus aqui foi categórico. Teria reinado para sempre sobre Israel. Mas o reino foi tirado. E Deus buscou para si um homem segundo seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Não guardou o que o Senhor lhe ordenou. É forte, né, queridos? Amém? Né? Ele buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E você vê, queridos, que Deus não voltou atrás. E você vê uma coisa muito interessante aqui também. Deus não falou diretamente para Saul. Deus falou para o profeta Samuel, que falou para Saul. Você sabia que muitas vezes você vai receber instruções bíblicas? Por isso que você tem que estar com a Bíblia no seu coração. Dos seus líderes, do seu pastor. E você vai precisar entender muito bem essa instrução. Porque ela veio da parte de Deus. Porque quando Saul desobedeceu o profeta Samuel, não está escrito: você desobedeceu Samuel. Você me desobedeceu, Deus falou. Então preste muita atenção quando você recebe instruções. Não é para fazer do seu jeito, é para fazer de acordo com a instrução que você recebeu. Porque foi uma instrução inspirada por Deus. Porque foi uma instrução que veio do coração de Deus para você. E se for um não, você vai honrar esse não. Você vai confiar nesse não. Você vai poder ir lá nas Escrituras, como os bereanos faziam, e examinar, ver se está tudo como está escrito, e você vai honrar confiando. Você vai honrar com o seu sim. Amém, queridos? Porque é assim que funciona. Sabe, irmão, eu sei que o não é bom ouvir. Ainda mais uma mensagem que fala de não. Mas já vamos mudar já, tá bom? Mas independente disso, o não ele vai ter que existir.
Mas eu quero dizer que cada caso é um caso, amém? Né? E você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para discernir isso. Na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Mas sabe, se o não precisar ser dito, que você não seja um cego guiando o outro cego. Porque eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente negligenciando os nãos de Deus. Por quê? Porque não confia em Deus. E se você receber um não de uma pessoa que está acima de você, que está cuidando de você, e essa pessoa negligenciou isso, é porque ela não confia também em você, não respeita você, não considera você. Mas é o que eu disse aqui, você precisa orar e discernir, porque o não ele tem que ser dito, as palavras têm que ser ditas no tempo certo, da maneira certa e da forma correta, amém? E agora eu quero que você abra o seu coração para você ouvir muito bem o que eu vou te dizer aqui. Pessoas que têm dificuldade em lidar com não são pessoas orgulhosas. Glórias a Deus. Mas Deus também diz sim, e diz muito sim. Nenhum amém? Deus diz sim também, viu? Deus diz muito sim. Deus ele fala muito sim para nós também. Mas eu quero que você veja o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Tudo isso, querido, está atrelado e está conectado. Tudo isso que eu estou dizendo está atrelado e conectado ao caráter de Deus. Você não pode conhecer Deus como uma peça de quebra-cabeça, faltando pedaços. Você precisa ter o plano completo. Você precisa ter a visão completa. Então, se você não leu sua Bíblia ainda, você precisa ler a sua Bíblia. Inteira, queridos. Inteira. Não é hoje eu vou ler aqui. Aí abre a página, hoje eu vou ler aqui. Hoje eu vou ler aqui. Não funciona isso. Você tem que ter uma leitura metódica, uma leitura regular. Começou de Mateus 1, vai até o final do capítulo, vai até o final do livro. E assim por diante. E quando você chegar em Apocalipse, eu tenho medo de Apocalipse. Não, você não tem medo de Apocalipse. É que você ainda não recebeu a revelação, porque Apocalipse é muito bom. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, queridos, e eu não sei, eu já disse isso há um bom tempo aqui nessa igreja, mas eu não sei se todos estavam aqui, que Apocalipse não é para todo mundo ler. Porque é um livro muito difícil e tem que ter um entendimento especial. Isso aí é tolice. Tá? A Bíblia não é mistério, a Bíblia tem que ser lida com entendimento. Você deve ler, você precisa inclusive ler Apocalipse, porque ali tem muitas coisas escritas para o tempo que nós estamos vivendo hoje, amém? Então você deve ler sim. E quando você chega lá em Apocalipse, que você leu todo o Novo Testamento, entendeu a aliança, você volta lá em Gênesis e começa a ler. O início da criação, vai. E você lê a sua Bíblia inteira. Mas vamos lá, Deus também diz sim. Mas olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Aleluia por isso. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Sim, temos o sim de Deus, mas está condicionado, está atrelado ao que ele prometeu na sua palavra. Deus não está dizendo sim para tudo. Eu posso pular daqui que eu vou sair voando até lá do outro lado? Deus diz sim, amém, tudo é possível ao que crê. Não, está escrito assim que todas as promessas de Deus têm o sim. Então o sim de Deus está condicionado à sua palavra. Amém? Eu não posso pensar assim, bagunçar, como muitas pessoas bagunçam a Bíblia e trazem confusão, né? Tudo é possível ao que crê. Então eu vou crer que não vai ter a tribulação. Não tem como.
Porque Deus disse que vai ter. Então você não vai conseguir mudar. Nem você, nem ninguém. Amém? Então, está condicionado, o sim de Deus está condicionado ao que Ele prometeu na palavra dEle. Então você precisa saber o que é seu por direito. Você sabe o que é seu por direito, querido? Na Bíblia toda. Eu vou fazer essa pergunta um pouco mais para frente, depois que você leu a sua Bíblia toda. Olha o que está escrito em João 15:7. Está escrito assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia, que versículo poderoso, amém, queridos? Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vocês, Jesus disse, vocês vão poder pedir tudo o que vocês quiserem, e lhes será feito. Consegue compreender que essa palavra tem que estar em você, para você saber o que você precisa pedir? Ele não disse, você vai pedir tudo o que você quiser, e será feito. Não, é se a palavra estiver em você, e vós estiver nele. E aí, deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus, Ele pode fazer tudo. Deixa eu falar de novo, desse lado aqui, ó. Deus, Ele pode fazer tudo. Olha aqui, ó, Deus, Ele pode fazer tudo. A questão não é o que Deus pode fazer. A questão é o que você consegue crer. Porque Ele pode fazer tudo. Não faltam superlativos para falar do poder de Deus na Bíblia. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pediu, pensou, imaginou. Farei com que transborde tudo em sua vida, plenamente satisfeito, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não faltam superlativos, não é a questão. Deus, é como se Deus estivesse falando assim, ó, deixa eu falar de um jeito para ver se eles entendem. Queridos, se infinitamente já é muito, imagina infinitamente mais. Não tem como medir isso. É uma medida que não tem como medir. Deus está falando que Ele pode fazer. A questão não é Ele poder fazer, é você conseguir crer. É você não limitar um Deus ilimitado. Essa é a questão. Porque poder fazer infinitamente mais, transbordante, plenamente cheio. Tem um versículo que é 2 Coríntios 9:8, que inclusive é o versículo do nosso envelopinho, que eu nunca vi tanto superlativo junto num versículo só. Eu vou ler para você, presta atenção aí, ó. 2 Coríntios 9:8 diz assim, ó, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Não é um pouquinho de graça, é toda graça. Toda graça lhe seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. É como se Deus estivesse falando assim, ó, vamos ver se eles entendem agora. Vamos ver se eles compreendem que comigo não tem problema nenhum de fazer. Inclusive, Ele quer, querido, Ele quer fazer transbordar. Ele quer fazer medidas que você não consegue segurar com as suas mãos. E Deus garantiu que a parte dele Ele vai fazer. Eu e você só precisamos fazer a nossa. E sabe qual que é? Crer. Porque tudo é possível ao que crê. Porque o estilo de vida meu e seu hoje é pela fé. Porque o justo vive pela fé. Não é eu vivo pela fé ontem. Não é eu vivi pela fé na pandemia de 2022 para que por cura. Não, é hoje, amanhã, depois, foi ontem, todos os dias. Não é por ter ouvido a palavra de Deus que a fé vem. É por ouvir e ouvir.
e ouvir hoje, amanhã, depois. Eu vou te falar uma coisa, meu querido, se você abre sua Bíblia só no culto de domingo, você é um cristão muito fraco. Muito fraco. Se você abre sua Bíblia só no culto de domingo, eu sinto em te informar, mas você é um cristão muito fraco. Porque se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, é que pedirão o que quiserem e vos será feito. Deus, Ele deixou claro que da parte dEle Ele vai fazer. Ele tem poder para isso, e Ele usou superlativos que nós dificilmente conseguiríamos contar. Todos os versículos que tem do poder de Deus em transbordar, do poder de Deus em fazer coisa que você nem imaginaria que Ele pudesse. A questão é, você crê? Você crê nisso mesmo? Você crê, querido? Você crê que a sua semente vai frutificar 100 vezes? Você crê que a vida de Deus habita em você, que não importa a notícia que se levante, porque nenhum mal vai poder tocar o seu corpo? Por quê? Porque Ele disse, você crê ou você crê que alguma coisa pode acontecer? Porque vai que não é tudo isso. Porque tem muito cristão que está achando assim, mas Deus não limitou o seu poder. Deus disse, eu faço infinitamente mais do que você pode pensar. Infinito. Mas será que é isso mesmo? É infinitamente mais do que você está pensando. É assim que Deus é. É desse jeito, né? Eu até comecei a analisar um pouco mais esse versículo aqui de João 15:7. Por quê? Porque o receber de Deus, ele está ligado ao crer na palavra dele. Amém, queridos? Está conectado ao quanto eu creio na palavra dele. Ao quanto eu creio que a minha semente vai frutificar. Ao quanto eu creio que o dízimo e a oferta é verdadeiro, a ponto de eu não ter que me submeter ao empréstimo de banco. Porque ele vai suprir. Porque ele prometeu para mim que isso funciona. Agora, o quanto eu creio nisso, o quanto eu persevero nisso, e não abro mão do que Ele falou, porque Ele é poderoso para fazer, porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O quanto eu me apego nisso, e não abro mão, não importa o que aconteça, não importa como é que está a situação em volta, não importa se o mar está revolto, eu boto o pé para fora do barco, e se o mar não abrir, eu ando por cima das águas, mas eu tenho um Deus que não me desaponta, eu tenho um Deus que sempre está comigo. Eu vou crer até o fim, ou eu tenho um plano B, porque plano B com Deus não existe. Deus não trabalha com plano B, o plano de Deus é a fé. E fé funciona, querido. Como a Dani sempre fala aqui no Sonho de Cura, fé sempre funciona. Sempre funciona. Aleluia, mas a fé é algo individual. A fé é algo pessoal. E precisa ser desenvolvida, né? Olha só, quando está falando aqui, se a sua palavra estiver em mim, é o quanto dele, né? O quanto da palavra dele está em mim, o quanto de intimidade que eu tenho com essa palavra. Porque esse versículo é um versículo que tem uma promessa. Está dizendo, olha, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem. Ele não limitou. Ele não falou, você pede isso aqui você não pode pedir. Não, pedirão o que quiserem. Ele disse, e vos será feito. Você está vendo um Deus que não tem limites? Você está vendo um Deus que prometeu algo para você que é muito grande,
que você não prometeria, que ser humano nenhum prometeria. Peça o que quiser para mim que eu vou fazer. Mas Deus prometeu. E Ele cumpre todas as promessas dEle. Lá em Hebreus tem um versículo que fala que Deus, não tendo ninguém maior do que jurar, jurou por si mesmo que cumprirá tudo o que Ele disse. Queridos, isso é muito grande. Você pode confiar nesse Deus. Aleluia. E, fala, se vós estiverdes em mim, é o quanto de mim está nele, o quanto eu o honro, o quanto eu o amo, o quanto eu realmente o respeito e o considero, o quanto eu o temo e obedeço ao que ele está dizendo. É tudo conectado. Não é só a palavra de Deus estar em mim, é o quanto de mim está nele. Por quê? Porque essa é a sua parte, essa é a minha parte. A parte dele é o quê? Farei tudo o que você me pedir. Aleluia, isso é muito grande. Isso é muito grande. Aleluia. O receber de Deus, querido, é de acordo com o que você crê na palavra dele. Porque o sim você já tem. Não é isso que está escrito lá? Todas quantas forem as promessas de Deus, nelas você tem o sim. Deus prometeu que você é curado? É só você crer. Deus prometeu que você é curado de meia dúzia de doença? Não, de todas, não é? Todas as doenças, todas as dores Ele levou na cruz do Calvário. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos curados. Ele não limitou, já tem o sim nisso. Por quê? É só crer. É só crer, porque o sim nós já temos. Mas tudo depende da nossa fé, querido. Tudo depende do quanto que nós cremos. Tem um versículo, é o último que eu quero ler com você, que está lá em Marcos capítulo 9. Vá comigo lá. Marcos capítulo 9, versículo 22. Marcos capítulo 9, versículo 22. Aqui é aquela passagem daquele jovenzinho, Jesus estava no monte com alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. Aí quando ele desce, ele se depara lá com aquele garoto que estava possesso por um espírito maligno, e os discípulos não conseguiram, os que ficaram lá embaixo, que não subiram no monte, não conseguiram expulsar o demônio do garoto lá. E aí, Jesus fala lá, o que está acontecendo? Amém. Aí o pai vai explicar para ele. Aí ele fala aqui no versículo 22. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. É o que muitos cristãos da igreja estão perguntando hoje, nos dias de hoje. Deus, você pode fazer isso? Não aconteceu ainda. Deus, mas será que você pode fazer isso? Não aconteceu ainda. Jesus, ele devolveu a pergunta para o pai do menino. Se eu posso, posso. Mas você crê que eu posso? Porque tudo é possível ao que crê. Poder eu posso, Jesus falou. Eu posso, eu quero, como você já ouviu aqui. Quanto ao leproso, se tu quiseres, pode me purificar. Quero, seja limpo. Se tu podes, posso. Mas você crê? Você consegue crer? Você consegue crer pelo seu milagre? Por quê? Porque para os seus olhos pode ser difícil. Mas não é você que vai fazer. É Deus.
A sua parte não é fazer, a sua parte é crer que Ele vai fazer. Essa é a sua parte. Mas para que isso fique forte dentro de você, para que isso fique forte dentro de você, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa conhecer o Pai que você tem. Para que não haja dúvidas. Ah, mas isso aqui parece que é difícil. Ah, para Deus não. Nossa, mas isso aqui parece que é mais difícil. Para Deus não. Sabe, quando você entra nesse ambiente de fé, no estilo de vida e nos hábitos de fé, a dificuldade, querido, ela perde força. Essa palavra difícil, é caro, vai começar a sair do seu vocabulário. Já viu aquelas pessoas que falam, nossa, tudo é caro. Tudo é caro. Ah, uma etiqueta de bolsa é caro. Ah, esse prato é caro. Vai ser caro para sempre, querido. É o que muitas pessoas fazem com Deus. Ah, mas será que Deus pode fazer isso? Pode. Infinitamente mais do que você está pensando. Abundantemente mais. Transbordantemente mais. Sabe, eu quero terminar com isso. O que você puder crer, é isso que você vai ter. O que você puder crer, é isso que você vai ter. É o que está escrito em Mateus 8,13. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Essa passagem aqui é aquela passagem que Jesus disse: não encontrei fé igual desse homem, nem em Israel. A fé daquele homem mexeu com Jesus. Sabia que a tua fé mexe com Jesus? Sabia que uma fé verdadeira mexe com as coisas espirituais, com o céu? Só precisa de fé, querido. A fé daquele homem mexeu com Jesus, a ponto dele parar, virar para a multidão e dizer: olha, vocês são judeus, mas nem Israel, uma fé igual desse cara aqui que é romano, não vi. A ponto de ele falar assim para Jesus: nem precisa na minha casa, com uma palavra daqui de onde você está, eu creio que ele vai ser curado lá. E Jesus respondeu: vá, porque vai ser feito conforme você creu. Então vai ser feito na sua vida, querido. Vai ser feito na sua vida, querida. Vai ser feito na sua vida, jovem. Vai ser feito na sua vida, pai. Vai ser feito na sua vida, esposa. Vai ser feito na tua vida, mãe, marido, empresário, estudante, filho de Deus, conforme você crê. É assim que vai ser feito. Conforme você crê. É assim que vai acontecer. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Vamos cantar uma canção. É um bom momento, querido, para você falar com Deus. Você está num ambiente espiritual. Você está num ambiente onde a unção de Deus está aqui. Onde a presença do Senhor está nesse lugar.
onde o Espírito Santo está enchendo esse lugar com a sua glória. É um bom momento para você analisar tudo que você ouviu aqui essa noite. Sondar o seu coração. Sabe por que Deus, querido, Deus, Ele quer fazer coisas na sua vida e através da sua vida que você nem imagina. Você tem um Deus bom e generoso. Você tem um Deus que não conta moeda, querido. Você, o Deus, não conta moeda. Ele não faz isso. Sabe, o seu Deus, Ele anda em ruas de ouro e vai colocar você para andar nesse tipo de lugar. E sabe, por que você já não começa a se adaptar enquanto você está aqui? Cura perfeita, corpos sarados. Não se contente em ficar sendo curado. Viva em saúde divina. Seja curado também, não tem problema nenhum. Mas evolua isso e viva em saúde divina. Porque viver em saúde divina é diferente do que ser curado. É o quanto mais você declara, o quanto mais essa verdade está no seu coração. O quanto mais isso é real, mais real do que essas coisas palpáveis, porque está escrito que isso aqui é passageiro e o que não se vê é eterno. Aleluia. Mergulhe dentro, sabe, deixa que o Espírito Santo, aquele que sonda as profundezas de Deus, comunique no seu espírito agora, coisas direto do coração do Pai, enquanto nós cantamos essa canção.